Olá pessoal, muito bom dia. Neste vídeo você vai entender por que essa CPI é um movimento completamente diferente de todos os movimentos anteriores contra o Bolsonaro e por que essa CPI é um caminho sem volta. Não tem como o Bolsonaro escapar desta CPI, ou seja, esta CPI vai levar ao impeachment. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, marque para receber notificações, mas vamos diretamente ao assunto. A briga política em um país como o Brasil, um país subdesenvolvido, ela não leva muito em conta o que está na lei, o que está na Constituição, mas os interesses dos mais poderosos. O que segurou o Bolsonaro no poder até hoje, fazendo tanta coisa errada, é porque principalmente os mais poderosos financeiramente acreditavam que o Bolsonaro estava sendo uma boa opção. Acreditavam, inclusive, que as políticas neoliberais do Guedes iam causar prosperidade no Brasil. Então eu já começo falando com vocês. Esta CPI que está acontecendo agora contra o Bolsonaro, ela não tem mais aquela ideia de ser a esquerda contra o Bolsonaro. Dessa vez é uma união da direita brasileira, ou seja, dos liberais brasileiros, da esquerda, da imprensa e praticamente de todos os países do mundo, com a exceção dos Estados Unidos. Então é uma união de todos contra o Bolsonaro. E essa CPI, ela tem uma finalidade muito mais de dissolver o apoio que o Bolsonaro tem na sua população ali, dentre os fanáticos que apoiam o Bolsonaro, do que necessariamente apurar as verdades. Então, como que essa CPI vai funcionar de forma estratégica? Ela vai levar pessoas do governo Bolsonaro para que essas pessoas falem sobre o que elas mentiram como fake news antes. Por quê? Numa CPI, se uma pessoa que está sendo chamada para depor mentir na CPI, essa pessoa pode sair presa da CPI. Numa CPI, a pessoa é obrigada a comparecer para depor. Então não existe essa coisa, por exemplo, de olha, eu acho que fulano de tal nem vai depor. Não, não existe isso. Pouquíssimos são os cargos no Brasil que dão esse direito da pessoa chegar na CPI e não depor. Isso não é o caso, por exemplo, de ex-ministros do Bolsonaro, de pessoas que pertencem ao atual governo Bolsonaro. E aí existe uma coisa que para nós é uma coisa muito clara. Eu vou falar ainda sobre o que o Renan está pedindo no primeiro momento e como que isso completa o que eu estou dizendo. Mas só para vocês entenderem de uma forma muito clara por que dessa vez o Bolsonaro cai. É porque dessa vez é todos contra o Bolsonaro, inclusive o governo Bolsonaro. Ao chegar na CPI, na probabilidade de serem presos, secretários, assessores, até amigos pessoais do Bolsonaro não serão idiotas de mentirem para salvar o Bolsonaro e arriscarem o próprio lombo. Voltando, mentir na CPI é cadeia, e não é cadeia depois de um processo. O cara sai preso dali se tiver como provar que ele mentiu na CPI. Omitir informações na CPI também é cadeia. Então, vamos imaginar a situação que mais vai pegar para o Bolsonaro. O confronto entre as informações de Manaus e as informações do governo federal. Ninguém vai ser louco de mentir para salvar o Bolsonaro. Porque se alguém mentir para salvar o Bolsonaro, vai estar colocando o próprio lombo na história. Então, a CPI não é essa brincadeira de Twitter que a Carla Zambelli faz Twitter, Facebook, fake news toda hora, falando que, nossa, meu primo se curou com cloroquina e etc e tal. Não tem nada disso. Na CPI, o bicho pega e se o cara não falar mentira ou não for depor, ele vai por condução coercitiva ou ele vai para cadeia. Simples assim. Essa CPI, ela foi desenvolvida para obrigar todos a abandonarem o Bolsonaro. Esse é o ponto mais forte da CPI. Essa CPI é uma espécie de pressão sobre aqueles que ainda estão, entre aspas, mamando no governo Bolsonaro para que eles abandonem o Bolsonaro ou caiam juntos. E a gente já está vendo deputados que eram, de uma forma ou de outra, apoiadores do Bolsonaro, já abandonando o Bolsonaro, uma quantidade gigantesca de formadores de opinião abandonando o Bolsonaro e emissoras de televisão já estão começando a mudar um pouco a
a forma como eles falam do Bolsonaro. Então, essa CPI, ela tem esse outro papel de colocar as pessoas contra a parede. Então, se o cara é aquilo que a gente chama de gado, se ele é um bobão que não entende nada do que está acontecendo, a CPI vai vir para esclarecer. Se o cara é um formador de opinião, ele vai ter que escolher se ele fica do lado da CPI, pula fora agora e deixa o Bolsonaro cair sozinho, Bolsonaro e o governo Bolsonaro, os diretamente envolvidos caírem sozinhos, ou se ele escolhe ficar do lado do Bolsonaro e cair com o Bolsonaro. Então, esta CPI não foi feita para oba-oba. Essa CPI foi feita para realmente trazer os elementos necessários para um processo de impeachment. E quando a gente fala de um processo de impeachment, as pessoas costumam dizer, olha, mas o presidente da Câmara sentou sobre 100 processos de impeachment. Qual que é o grande detalhe e a grande diferença? Um processo de impeachment é um processo político. O que significa que, além de ter um crime de responsabilidade, é preciso que exista na população uma vontade que aquele presidente caia, como fizeram no caso do impeachment da Dilma, e precisa existir na população também uma convicção de que aqueles crimes são crimes realmente significativos. Colocar um processo de impeachment porque o Bolsonaro deu cloroquina para a EMA e derrubar o Bolsonaro por isso é uma coisa que, obviamente, vai causar uma revolta muito grande nos apoiadores do Bolsonaro e pode levar o Brasil para uma guerra civil. E aí, como que entra essa CPI? Essa CPI entra desmoralizando os fake news do Bolsonaro para dissolver o apoio do Bolsonaro. Por quê? Nessa CPI, os próprios bolsonaristas serão obrigados a falarem o contrário daquilo que eles espalharam nas fake news. Eu vou dar exemplos para vocês de coisas que foram pedidas, só para que vocês entendam que praticamente tudo que está sendo pedido no início é para derrubar as fake news do Bolsonaro. Então vamos lá para os pedidos. Inteiro teor dos processos administrativos, de contratações e das demais tratativas relacionadas a aquisições de vacinas e insumos no âmbito do Ministério da Saúde. Uma das maiores fake news que o Bolsonaro espalha é a ideia de que ele está trabalhando desesperadamente contra a Covid-19, está comprando insumos, está fazendo e está acontecendo. Esse primeiro momento, nessa primeira pergunta, e lógico, tudo vai acontecer ao mesmo tempo, nessa pergunta, aquela fake news de que o Bolsonaro realmente tentou comprar vacina, essas coisas que rolam entre os eleitores do Bolsonaro, isso vai cair por terra. Por quê? Os processos administrativos serão trazidos a público, as pessoas serão perguntadas, e se um cara, vamos pensar, por exemplo, um cara do governo Bolsonaro, se ele falar uma coisa diferente daquilo que está no processo administrativo, ele vai preso. Ele não pode mentir na fake news. Então vejam bem, a CPI vai produzir bolsonaristas falando contra o Bolsonaro, porque eles não vão poder mentir. CPI não é Twitter. Toda a regulamentação feita pelo governo, no âmbito da Lei 13.979, que trata das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, especialmente sobre temas como isolamento social, quarentena e proteção da coletividade. Aqui entra um tema que é muito polêmico, que divide a opinião. Os bolsonaristas acham que o isolamento social não é necessário, enquanto, obviamente, tem uma parte da sociedade que luta pelo isolamento social. A grande realidade é que esse item 2, ele é o item suficiente para o Bolsonaro sofrer o processo de impeachment. No momento que o Bolsonaro trouxer, que os arguídos pela CPI, os secretários, as pessoas do Bolsonaro, que olha, todos os ex-ministros farão depoimentos, secretários farão depoimentos, quando essas pessoas disserem que o Bolsonaro insistiu no tratamento precoce e insistiu, nós sabemos disso, mas veja bem, quando eles disserem que o Bolsonaro insistiu no tratamento precoce e insistiu na cloroquina, não interessa ao Bolsonaro falar, mas médico fulano de tal falou isso. Não, o que interessa é que no processo de impeachment o Senado vai utilizar não a opinião daquela médica bolsonarista que fez nebulização com cloroquina. O que vai ser utilizado no processo de impeachment para caracterizar o crime de responsabilidade é
à Organização Mundial de Saúde. Então imaginem uma resposta do Mandetta da seguinte forma: olha, no primeiro momento, assim como os Estados Unidos acreditavam na possibilidade da cloroquina funcionar, nós também acreditamos nessa possibilidade. Mas assim que a Organização Mundial de Saúde decidiu que não servia, fizeram experimentos, e eles decidiram que não era o tratamento correto, né, eu quis abandonar, mas o Bolsonaro não deixou abandonar o protocolo da cloroquina. Só isso é suficiente para o Bolsonaro sofrer o processo de impeachment. Mas entendam, tudo isso é para levar para o gado a informação de que o gado foi enganado. É um trabalho de comunicação, um trabalho de pressão para que as pessoas abandonem o Bolsonaro e um trabalho muito forte para não deixar nenhuma dúvida de que o Bolsonaro vai cair no processo de impeachment. Volto a dizer, os processos protocolados até agora, eles são processos relacionados a crimes de responsabilidade, sim, mas são processos complexos. A população precisa de coisas simples para aceitar e querer o impeachment do Bolsonaro. E é exatamente isso que essa CPI se propõe a produzir. Coisas de simples compreensão. Todos os registros de ações e documentos do governo federal relacionados a medicamentos sem eficácia comprovada, tratamentos precoces, inclusive indicados em aplicativos como Tratikov, plataforma desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Isso é uma continuidade do pedido 3, só que agora é a oficialização de que o Bolsonaro utilizou medidas contrárias à Organização Mundial de Saúde, contrárias à ciência, e ele, utilizando medidas contrárias ao consenso científico, ele pode sofrer um processo de impeachment por crime de responsabilidade. Por quê? Porque existe uma comunidade científica. E sobre determinados assuntos, a comunidade científica tem autoridade. Um presidente, ele tem a liberdade para governar? Tem. Ele tem a liberdade para governar dentro daquilo que a lei permite. E a lei não permite ao presidente da República ser a autoridade final sobre saúde. Simples assim, esse item 3 é suficiente para o processo de impeachment de uma forma muito mais fundamentada e inclusive para que o Bolsonaro responda por crime contra a humanidade. Que isso vai acontecer, obviamente, depois do impeachment. Todos os documentos e atos normativos referentes às estratégias e campanhas de comunicação do governo federal e do Ministério da Saúde, em particular, além dos gastos orçamentários. Aqui, o que vai acontecer? Eles vão trazer os relatórios daquele dinheiro que foi gasto, por exemplo, com youtubers que estavam fazendo propaganda do tratamento precoce. Aqui eles vão trazer o dinheiro que o Bolsonaro sapecou em emissoras de televisão para, de uma forma ou de outra, elas ficarem caladas. Aqui eles vão trazer as campanhas que foram feitas para dizer que o Brasil tem a cloroquina, não precisa da vacina. Todo esse dinheiro agora vai aparecer. E eu volto a dizer, qualquer pessoa que mentir para salvar o Bolsonaro, ela estará se colocando na cadeia. Ninguém vai ser tão idiota de mentir para salvar o Bolsonaro. Ninguém vai ser tão idiota de não querer comparecer à CPI e ter um carro da Polícia Federal buscando, né, o camarada dentro de casa para depor na CPI. Né? Eu nem sei se é a Polícia Federal, a Polícia Legislativa, mas a condução coercitiva. Requisição de todos os contratos, convênios e demais ajustes da União que resultam em transferência de recursos. Esse é o ponto mais estratégico da parte relacionada ao gadeamento, desgadificação, digamos assim. O processo de desgadificação da sociedade brasileira, ele precisa acontecer. E o que a gente mais vê falarem por aí é que o Bolsonaro transferiu milhões em recursos. Qual foi a estratégia de fake news do Bolsonaro? A União já tem uma responsabilidade constitucional de transferência de recursos. Então vamos imaginar que a União já tem que transferir, por exemplo, 100 milhões de reais para determinado ente federado. Por causa da Covid, o Bolsonaro transferiu 100 mil, mas ele colocou no fake news dele: o governo transferiu 110 milhões, por exemplo, para o estado tal. Agora, o que vai acontecer? A CPI, lembrem, a CPI está sendo repercutida por todos os canais de televisão.
A CPI não é aquele evento que está acontecendo só dentro do Senado e que vai ficar longe das pessoas, não. A CPI é assim, ou a Record decide ficar do lado da CPI, ou ela cai com o Bolsonaro. Ou, por exemplo, a Jovem Pan decide ficar do lado da CPI, ou ela cai com o Bolsonaro. A pressão é essa. Ou você está do lado da CPI, que vai derrubar o Bolsonaro inevitavelmente, ou você está contra a CPI e vai ter que cair com ele. Então, a requisição desses contratos de transferência é muito importante porque aquela fake news que é repercutida no bolsonarismo, de que o Bolsonaro transferiu tantos bilhões aos estados, ela vai cair por terra. Por quê? Porque o que vai ser demonstrado a partir desses contratos é que o Bolsonaro transferiu uma quantia muito menor do que aquilo que ele falou nas redes sociais, do que o fake news que o grupo bolsonarista espalhou para os apoiadores. Ou seja, a transferência que foi feita para os estados não foi por causa da Covid-19. A transferência foi a transferência legal que sempre aconteceu e está na Constituição. A diferença básica é que esse ano precisava de uma transferência emergencial que não foi nada daquilo que o Bolsonaro falou. Então entendam, essa fake news, ela conversa com o apoiador do Bolsonaro, para esclarecer o apoiador do Bolsonaro, ela conversa de forma ampla, porque ela vai ser repercutida em todos os veículos de mídia, e ela não é uma iniciativa da esquerda, ela é uma iniciativa de todos os órgãos não bolsonaristas, e ela está conquistando até os bolsonaristas, porque não querem cair juntos. Então, todos os contratos, convênios e demais ajustes da União que resultaram em transferência de recursos orçamentários para estados e capitais serve exatamente para derrubar o fake news de que o Bolsonaro teria mandado bilhões para o combate da Covid. No caso emblemático do caos, vejam bem, isso aqui é assim, praticamente o tiro de morte contra o Bolsonaro. No caso emblemático do caos da saúde pública no Amazonas, estamos solicitando que todas as autoridades sanitárias de Manaus encaminhem todos os pedidos de auxílio e de envio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio, além das respostas do governo federal. Agora vejam bem, o Bolsonaro não é o cara. O Bolsonaro pode mentir na CPI? Pode. Ele é um investigado. Os demais não podem. Se os demais mentirem, eles vão presos. Vocês entenderam? Então vejam bem, imaginem os secretários, os subalternos do caso polêmico de Manaus. Eles recebem essa ordem. Eles não vão mentir. São documentos oficiais. Eles vão enviar para a CPI. E o Renan vai ler, né? Obviamente o pessoal da CPI vai ler. No dia tal, vamos imaginar, no dia 1º Manaus pediu suprimentos. No dia 30, o governo federal respondeu que ia pensar no caso. No dia 15 do próximo mês, o governo federal falou que ia enviar depois, e no meio disso aconteceu o caos. E aí, a turma do Bolsonaro é chamada para responder se isso é verdade. Eles possuem duas opções. Ou eles respondem que isso é verdade, ou eles vão presos, porque são documentos oficiais. Tudo no governo é oficial. E vejam bem, vocês acham que um secretário do Bolsonaro, vocês acham que empregados ali de baixo nível do Bolsonaro, que não estão comprometidos, como Paulo Guedes, por exemplo, vão mentir e arriscarem ir para a cadeia para salvar o Bolsonaro? Não. Não. Até aqueles que estão fechados com o Bolsonaro, nessa CPI, eles vão falar a verdade e vão comprometer o Bolsonaro. Volto a dizer, agora é uma coisa muito básica. Agora a CPI coloca todos contra o Bolsonaro, inclusive aqueles que estão no governo junto com o Bolsonaro. Eu vou falar sobre a exceção a essa regra, mas eu falo isso no final. Convocaram, olha isso aqui, convocaram o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os 3 últimos ministros que o antecederam. Vocês acham que os ministros da Saúde vão mentir a respeito da imposição da cloroquina? Ou vocês acham que os ministros da Saúde vão falar claramente que eles orientaram o Bolsonaro a não impor a cloroquina, mas o Bolsonaro pressionou? Quem que vocês acham que eles vão proteger? O próprio Lombo ou o Bolsonaro? Ou seja,
nessa pergunta, no depoimento desses ministros, a gente já vai ter vários elementos que vão mostrar para a sociedade e vão gerar subsídios para o Congresso, para o impeachment do Bolsonaro, e vão mostrar para a sociedade que há responsabilidade. Hoje, pelas mortes, pelo comércio estar fechado, pelas escolas estarem fechadas, pela economia estar quebrando, é o posicionamento do Bolsonaro durante a pandemia, que foi um posicionamento contra todos. Foi um posicionamento de imposição dos Estados Unidos sobre ele e ele repercutindo a palhaçada no Brasil. Convocar o presidente da Anvisa, Antônio Torres, e uma das coisas que ele vai ter que responder é por que o Brasil não compra a vacina Sputnik, que já é usada em 60 países e já foi testada e tem praticamente 98% de eficácia. Vejam bem, é praticamente impossível o grupo bolsonarista que pensa continuar sendo Bolsonaro depois de ter perdido alguém da família e ficar sabendo que o Bolsonaro não está comprando vacinas simplesmente porque ele quer adiar a compra das vacinas para usar politicamente no ano que vem, ou simplesmente porque os Estados Unidos estão pressionando para não comprar a vacina russa para sabotar a Rússia economicamente. Então, assim, nossas vidas estão sendo ceifadas por uma política do Bolsonaro de querer agradar os Estados Unidos. Requisitar ao STF o compartilhamento da investigação das fake news. Então, vejam bem, as fake news serão cruzadas com as informações dos depoentes. Então, o que essa CPI faz? Ela derruba as fake news, mas não derruba as fake news só para nós que já sabemos que é fake news. Agora com repercussão nacional e internacional. Requisitar a CPI das fake news todo o material apurado. Então, tecnicamente, pessoal, essa CPI, ela é uma CPI que ela vai atacar todos os pilares. Primeiro, atacar os apoiadores do Bolsonaro. Agora essa CPI coloca contra a parede todos aqueles que ainda apoiam o Bolsonaro. Ela manda um recado muito simples. Olha, tudo vai aparecer. E é a hora de você escolher se você vai querer continuar apoiando o Bolsonaro porque você está ganhando um pouquinho de dinheiro agora, mas na certeza que o Bolsonaro vai cair daqui uns meses, ou se você já abandona o Bolsonaro e vem para o nosso lado. Isso é um recado para a Record, isso é um recado para os pastores, isso é um recado para a Jovem Pan. Obviamente, nessa pressão, não tem jeito. O Bolsonaro só vai perdendo apoio. Da mesma forma, essa CPI conversa com as pessoas mais humildes de capacidade intelectual, porque os radicalistas bolsonaristas podem continuar com ele. São aqueles 6% que ele tinha antes de conquistar os cidadãos de bem, de conquistar as igrejas. Vai conversar com as pessoas da seguinte forma: olha, tá vendo? Você foi enganado durante esse tempo todo. Quem está falando que você foi enganado não é uma investigação. Quem está provando que você foi enganado é o secretário do Bolsonaro que acabou de dizer isso. E a repercussão dessas palavras, desses secretários, do próprio governo Bolsonaro, a confrontação dos dados vai gerando elementos para dissolver o apoio do Bolsonaro. E aí, no momento em que todo fake news é cruzado contra toda a questão que foi levantada pela CPI, nós temos elementos populares o suficientes para que o Lira possa iniciar um processo de impeachment. Tem muita gente criticando o Lira, né, falando que o Lira, né, não vale nada, não inicia o processo de impeachment, mas um processo de impeachment pelo um tema, né, acontecendo por um tema complexo do qual a população não tenha conhecimento, ele é um processo de impeachment muito perigoso. Por quê? Eles podem usar o fake news para falar que é um golpe contra o Bolsonaro. Depois de dissolver o apoio do Bolsonaro em todos os setores da sociedade, as elites já abandonaram, as elites já estão contra o Bolsonaro, os outros partidos, a não ser o próprio Bolsonaro e aquele grupo comprometido mesmo, já estão abandonando o Bolsonaro. A PGR está sendo pressionada para abandonar o Bolsonaro e começar a deixar os processos acontecerem. A Michelle Bolsonaro agora volta à cena, já começam a perguntar sobre a questão do cheque da Michelle. Tudo está voltando e a pressão está vindo de todos os lados. Então é mais ou menos assim, é pancada de todos os lados.
Obviamente, isso termina na queda do Bolsonaro. E é muito melhor para ele que ele renuncie, tente asilo político, rape fora, porque o destino do Bolsonaro agora que ele esperou essa CPI começar é, sem dúvidas, a cadeia. Por favor, pessoal, marquem para receber as notificações, se inscreva no canal, é muito importante que você participe divulgando esse trabalho, porque divulgar a importância dessa CPI e divulgar essa CPI é a certeza de que a gente vai tirar o Bolsonaro e principalmente a certeza que a gente vai trazer a democracia de volta. Muito obrigado, deixa um pix aí para dar uma ajuda para a gente e até mais.